Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 11 de julho de 2017. O dia em que o Senado parou. Ficou sem luz, ficou sem áudio. E ali nós podemos ver retratado, acho que para muitos, o que a gente nem na escola, nem no colégio nós fizemos, nós vimos, nem os nossos filhos fazem hoje na escola. Mas vimos no Senado protagonizado por senadores, por senadoras, uma imagem lamentável e que, repito, nem nós conseguimos protagonizar nos nossos tempos do banco da escola, que é evitar que fosse realizada uma sessão no Senado. Este é o meu sentimento e eu não sei qual é o sentimento dos meus colegas aqui de bancada. Tudo porque hoje é o dia, ou era o dia, ou era a data marcada para ser votada a reforma trabalhista. É verdade, eu acho que como é que se enfrenta essa questão? É através do voto, né? A democracia diz isso, é através do voto que se enfrenta uma questão dessa. Então, estão todos prontos para votar, agora impedir, sentar na mesa da presidência para evitar que isso aconteça, ficar na mesa da presidência, comer na mesa da presidência. Comer de boca aberta. Ultrapassaram o limite, poderiam ter feito protesto e ok, isso também faz parte da democracia, agora ultrapassaram o limite. Isso é o nível. É, exatamente isso. Assim, respeito, né? Respeito pelo Senado, tá certo que muitos não respeitam a instituição que estão enquanto senadores, mas precisa respeitar a instituição em si, não são as pessoas que estão lá dentro. Exatamente. A instituição como um todo, olha onde nós vivemos, né? Existem várias formas de protesto. Agora, sentar na mesa, eu acho que... Não, isso aí é o quê? Em igual proporção, ou talvez maior, Gustavo, por favor, eu quero te ouvir, é o que nós estamos vendo nas ruas, né? Quando a gente viu a depredação, aquela maluquice nas ruas, é em outra proporção, não é? Eu concordo com o que a Carla disse e queria aditar uma outra coisa. Prevendo hoje essa votação e essa encrenca que iria dar, ontem eu me dei o trabalho de ler detalhadamente a reforma. Eu sei que o Chicão vai me sacanear, que eu tenho coisa melhor para fazer de noite do que ler projeto e proposta, mas, Chicão, ontem eu peguei a reforma trabalhista para ler na íntegra. Amigo, eu vou te falar uma coisa. As coisas que foram modificadas, nenhuma delas traz prejuízo significativo ao trabalhador. Quer ver uma coisa? O que perde o trabalhador? A empresa passa a ter mais 10 dias de prazo para pagar a sua indenização, no caso de demissão. 10 dias a mais dado para a empresa. 20 dias agora, então. Isso é um prejuízo mortal? Bobagem. Outra coisa, o trabalho de gestantes em ambiente insalubre agora precisa de um atestado médico. Que daí pode acontecer o trabalho, que aí pode acontecer. Uma permissão médica. Mas olha bem, em insalubridade de grau máximo. Sim. Porque não é qualquer coisa. Perdão, a insalubridade de grau mínimo e médio, porque no grau máximo continua proibido. Sim. Para grau mínimo e grau médio, precisa agora de um atestado médico. Isso é prejuízo? Vamos falar de salário, de dinheiro. Foi instituído, a reforma trabalhista institui uma nova modalidade de contrato, uma nova modalidade de distrato, que é o seguinte: o empregado quer sair, a empresa não quer demitir por causa dos custos. Sim. Então eles entram num acordo, negociam o acordo, os valores. Esse acordo não pode suprimir direitos do trabalhador e esse acordo passa a ser
válido. Ou seja, antes ou você saía, pedia demissão ou era demitido. Agora criaram uma terceira alternativa que é muito utilizada hoje em dia. E aí, qual é o prejuízo que tem para o trabalhador aí? Não foi alterar 13º fundo de garantia, as férias. Em vez de em 2 partes, agora que pode ser tirada em 3 partes. Sendo que a primeira tem que ser no mínimo de 15 dias. Eu estou tentando ver qual é o prejuízo que tem o trabalhador. Eu não estou conseguindo ver. Eu li o projeto inteiro. Eu quero, os senhores telespectadores, eu sei que tem sindicalista, tem a pessoa de pensamento esquerda, coisa e tal, tá ali, ó. A Magda tá ali na frente com o e-mail aberto, a Carla tá com o WhatsApp aberto. Eu quero que vocês me digam o seguinte: olha, o trabalhador agora perdeu isso aqui. Não tem. Eu quero que me digam. Conseguir. Eu quero dar meus parabéns ao senhor Gustavo Vitorino, porque ele teve a capacidade de mudar a opinião. É verdade. É verdade. Depois que ele leu, né? Eu li o projeto. Ele falava muito mal da reforma trabalhista. Eu quero só dizer o seguinte, eu reconheço as coisas. Eu sempre falei, ouvi. E hoje o senhor Vitorino leu e voltou atrás. Parabéns, Gustavo Vitorino. Assim é que se constrói uma democracia. Vendo, melhorando, averiguando, participando e dando a sua opinião. Parabéns ao senhor. Porque sabe o que acontece, Marne? Assim, eu criticava porque algumas coisas, por exemplo, eu sempre dizia, os trabalhadores vão ser colocados de joelhos para os sindicatos. Bom, aí eu vi que os dispositivos negociáveis nos acordos bilaterais, nos acordos setoriais, eles são ilimitados. Não pode negociar tudo, por exemplo, não pode abrir mão. As mais importantes, elas não pode ser negociado. Vale o que está na CLT. Então, assim, rasgaram a CLT, botaram a CLT no lixo. Bobagem! Eu cheguei a dizer essa bobagem aqui. E estou admitindo que eu disse essa bobagem sem ler o projeto na íntegra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para ti. Por que os juízes do direito são completamente contra essa reforma? Porque essa reforma trabalhista, ela está propondo uma série de acordos entre trabalhadores e patrões que eliminam grande parte das ações judiciais. E os juízes que deveriam ficar felizes, eles estão irritados pelo seguinte... E ainda vem a sucumbência de má-fé também, né? Que é aplicada agora para aquele trabalhador ou aquela parte, né? Tem que pagar. Exatamente, que entra com o processo e não tem realmente, o juiz identifica que aquele processo não tem, né, nenhuma veracidade no que está sendo dito, então a má-fé entra... Exatamente, qual é a multa de 10%? A multa é de 1 a 10% do valor pleiteado, do valor da ação. Ficou limitado também as custas judiciais, ao limite de R$22 mil. Então, assim, são detalhes que não afetam o trabalhador. E a Justiça do Trabalho se colocou contra porque ela está perdendo o poder de cuidar da vida do trabalhador. Hoje ele é totalmente tutelado pela Justiça do Trabalho. E tutelado de forma absolutamente polêmica, porque o volume de empresas que a Justiça do Trabalho quebra com sentenças absurdas é um negócio, assim, monumental. É a litigância de má-fé. Agora, fica instituída exatamente esse componente, não tem esse nome, mas passa a ser estabelecida uma multa agora para quando o trabalhador agir de má-fé. Olha bem, não é pleitear um direito. Ele pode pleitear o direito e não ter esse direito, e a justiça não dá a ele esse direito. Mas quando ele usa de falsidade, usa de testemunhas montadas, usa de má-fé, falsificação de documentos, para tentar obter um direito que ele não tem. E aí o magistrado pode sim multar o trabalhador no valor de 1 até 10%. Como acontece na justiça como um todo, né? As pessoas que agem de má fé dentro da justiça têm que pagar por isso. O novo Código de Processo Civil agora é duro com os advogados, é duro com os autores das ações judiciais. Litigância de má fé agora tem pena severa e é encaminhado à OAB, representação do advogado que exercia a litigância de má fé. Bom, mas agora eles estão votando. Agora eles começaram... Conseguiram tirar as moças lá com os pratos de comida. Conseguiram agora trabalhar, tá? Conseguiram agora trabalhar, eles estão trabalhando. Ligaram a luz. Agora eles estão trabalhando. O que aconteceu, Magda? Desde o meio-dia até agora à noite. 18 horas e 15 minutos, mais ou menos. Foi a hora que eles conseguiram. Acho que mais
mais tarde até, porque quando eu cheguei aqui... O que essas moças queriam, as três moças queriam, o que as três moças queriam é aquela lá do PT do Rio Grande do Norte, Sim. mais essa do Paraná aqui também, que está sempre... 18 horas e 35 minutos. A Gleisi Hoffmann, tudo que é confusão, a Gleisi Hoffmann está metida. E a Grazi Otin também, a outra que adora uma câmera, coisa e tal. Então, assim, o que elas queriam era manchete, queriam um espaço, conseguiram bastante espaço na imprensa, porque na prática não tiveram nenhum Vitorino, tipo de resultado. Gleisi Hoffmann do PT, Fátima Bezerra do PT, Ângela Portela do PT, Vanessa Graziotin do PCdoB, Lídice da Mata do PSB, Regina Souza do PT do Piauí e Cátia Abreu do PMDB. Não sei se todas, mas 3, 4 delas, elas têm citações de Odebrecht, tem dinheiro em campanha, tem uma série de tá coisas. tudo enrolado. Tá tudo enrolado. Então, assim, elas queriam era manchete. Para passar a imagem de lutadoras, batalhadoras. Mas não é assim que se faz, né? Ativas. Não é assim que se faz. Essa imagem que passaram é uma imagem de arruaça. De arruaça, arruaceiras. Elas perdem o respeito quando elas fazem. Certamente, porque a casa já passa por um processo de dualidade ética absurda. E aí... Agora, não ficou barato, viu? O senador Zé Medeiros encaminhou, agora mesmo, no final da tarde, representação ao Conselho de Ética, já com 15 assinaturas. Se no Conselho de Ética passar isso agora for plenário, essas moças podem ser punidas. E eu acho que deveriam, sabia? E qual seria a punição? Pode ir de uma advertência, pode ir de uma suspensão e até mesmo a cassação. Porque eu não acredito. Também não acredito. A Gleisi Hoffmann falou algumas coisas, né? Por volta das 19 horas. Entre elas, aqui, vou ler. Fala muito mal. Temos que votar a favor do povo. Vocês estão votando pelos interesses de vocês. É isso que vocês querem, que o trabalhador ganhe menos e trabalhe mais. Por que não votam aqui um tributo para lucros e dividendos? Porque vai atingir vocês. E aí, por fim, tínhamos acabado com a fome nesse país e os senhores fizeram voltar. Não, nessa ela se superou. Olha a bobagem que essa moça falou. Nessa ela se superou. Não, essa moça totalmente. Consegue falar bobagens inacreditáveis. Por exemplo, o trabalhador ganhar menos. Gente, é irredutível o salário, é constitucional. Como é que alguém pode dizer uma bobagem dessa no Senado, uma senadora da República? E a crise começou um ano Trabalhar atrás. mais. Trabalhar mais como? Se continua a mesma previsão de hora. E uma coisa legal também da reforma, Magda. Instituiu uma forma de remuneração que no Brasil era muito rara e exceção, que é a remuneração que os países de primeiro mundo utilizam, que é por hora trabalhada. Remuneração por hora. Então, por exemplo, eu quero contratar a Cris para fazer um filme comercial. Né? Eu quero lhe pagar 10 horas, valor X por hora. Eu contrato você, prestador de serviço por hora. Ele pode ser, além de ser o prestador de serviço, agora ele pode ser funcionário, remunerado e contratado por hora. Sabe, são modificações. Facilita muita coisa. Pois é, só que assim... Facilita para as empresas? Sim, facilita para a empresa, mas não prejudica o trabalhador. Então, eu não entendo aonde que estão enxergando prejuízo. Eu volto a pedir ao telespectador, manda um e-mail para cá e diz, olha, o trabalhador aqui está perdendo. Agora eu te faço uma pergunta, Vitorino, espera um pouquinho, eu faço uma pergunta. E se essa proposta fosse sido feita pelo PT? Era boa. Era maravilhosa. Ela era boa? Era maravilhosa. Era melhor que ela seria boa. Era melhor que uma outra coisa que me chamou a atenção também, Magda, foi o seguinte. Eu fiquei um pouco tonta. Toda essa discussão em relação ao sindicato, o fim do imposto sindical, coisa e tal. Hoje, quando as moças fizeram as exigências, né? Elas fizeram 3 exigências hoje. Elas queriam que fosse aditada uma emenda. Para quê? Porque aditando uma emenda não seria aprovado hoje, teria que voltar para a Câmara. Ou seja, ganhar tempo. A segunda exigência das moças, queriam que fossem liberadas as galerias para os sindicalistas. Olha a ruaça que ia virar. Olha a ruasca. E aí elas se entregaram. O grande que ali é a discussão do imposto sindical. Eles querem imposto sindical, querem a contribuição assistencial, eles querem o dinheiro do trabalhador. E essas moças estão defendendo esses interesses dos sindicalistas. Porque trabalhador mesmo, sabe? Tem uma outra coisa que, por exemplo, o trabalhador agora vai ter que esperar mais 10 dias para receber a rescisão.
Tá aí, é o fim do mundo? Ela não se reelege mais senadora pelo Paraná. Será? Não se reelege mais. Eu acho que não, E ela foi defendida pelo Lula hoje. Ela Sim, e o claro. Paulo Bernardo defendeu Como é que o eles vão Lula. defender? Ela é a presidente do partido, né? Mas defendeu com garra. E essa Vanessa Graziotin também é outra que o trem não tá lá do Amazonas, Mas pelo né? menos ela se cuida para não falar bobagem. Porque a dona Gleisi Hoffmann bateu todos os recordes, né? Elogiou, e o cara fez... Enquanto ela elogiava, o cara aprontava uma do outro lado. Sensacional. Aliás, a dona Gleisi Hoffmann vai ter que dar satisfações, ela e o marido dela, o seu Bernardo lá, do dinheirinho dos aposentados, né? Porque o inquérito está correndo. continua correndo. O inquérito está correndo. Aliás, não é esse que o senhor Renan Calheiros disse que levantou o telefone e resolveu no STF? Porque isso foi dito. Do plenário, em frente às câmeras, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Olha, quando... O senhor Renan... Tu adora fazer alguma coisa assim. O senhor Renan Calheiros pegou o microfone e disse: a senhora está sendo injusta. Disse para a dona Gleisi: a senhora está sendo injusta, porque essa semana mesmo, a senhora me procurou no meu gabinete e eu liguei para o Senado, liguei para o STF e resolvi um probleminha que a senhora tinha uma ação lá, um inquérito contra a senhora. O Renan Calheiros disse isso da tribuna, na cara do então presidente do STF, seu Lewandowski, e ele não disse ai. Gente, não tem mais o que dizer, né? Não. A casa já deu demonstrações do que é. Eu acho que não precisa mais nada, né? Não precisa mais absolutamente então, assim, nada. Eu estava com aquela coisa de que, estou entregando trabalhador para o sindicato. Não é bem assim. Que bom. Li os artigos lá, não é bem assim. 46 e 48 elimina e cria limitações. Que mais que o trabalhador vai perder dinheiro? Aí eu olhei lá. É imexível a expressão do Magri, né? Imexível. Adoro. Não se mexe. Rogério Magri. Salário, fundo de garantia, 13º, hora extra, não se mexe em nada disso. Muito pelo contrário, ainda se cria a possibilidade do trabalhador fazer mais horas extras se ele quiser. A empresa pode pagar mais horas extras para o trabalhador. No que isso prejudica o trabalhador? São coisas até que hoje em dia já acontecem, né? Mas que não poderia acontecer, mas que é informalmente, por exemplo. Que é informal, exatamente. O banco de horas. Mas que o próprio trabalhador já aceita. Banco de horas, por exemplo. Porque, gente, sabe, está cada vez mais difícil se contratar. Exatamente por conta dos custos. Os custos não vão se reduzir. O trabalhador vai continuar ganhando a mesma coisa. O que vai mudar vai ser a logística. As empresas vão ter mais alternativas para contratar. Sim. Boa noite, Magda e bancada. É impressionante o desprezo, o nojo a políticos de nosso país, por um número colossal de pessoas sérias. Não a todos os políticos, a minoria suja. A repugnância é tanta que não acompanham mais notícias relacionadas para não ficarem ainda mais decepcionadas, depressivas e odiosas. Relatos unânimes de conhecidos. Edu, eu só quero e preciso trabalhar para comer, não tenho mais saco para políticos corruptos e traidores da pátria. É assim que o nosso telespectador mandou o seu e-mail. Mas para salvar o dia temos o quê? Temos vocês, é claro, lógico, só poderia ser a bancada, sim, mas é aquela bancada, onde compartilhamos alegrias, tristezas, ensinamentos, discordâncias, vaidades e muitos mimimis. É por isso que adoramos vocês. Abração de Edu Bauerman e muitos estancienses, porque o nosso telespectador Edu Bauerman é de Estância Velha. Agora, dona Magda, pois não, senhor Marne Barcelos, me permita, se o senhor quiser. Eu fico pensando cá com os meus botões. Então pense com seus botões. Pode usar os meus também. Que nós estamos numa grande dicotomia, numa grande separação de dois lados. Primeiro lado, o senhor Lula. Porque existe uma campanha, e hoje o juiz Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, já disse o seguinte: a minha sentença já está na minha cabeça. Ele vai dar. Se não acontecer a condenação do Lula e ele for candidato, vai haver uma divisão entre ele e o Jair Bolsonaro. Entre ele e o Jair Bolsonaro. Aí você, mas vai aparecer outro candidato. Será que vai aparecer outro candidato, além do Bolsonaro e do Lula, para a eleição do ano que vem? Então nós vamos ter uma grande divisão, e eu não sei como será a eleição do ano que vem se os dois principais candidatos forem o Lula e o Jair Bolsonaro. Porque o Lula tem aquele discurso agressivo, porque não vem me dizer que o discurso do Lula, Lulinha, paz e amor, isso era uma história para boi dormir.
E o Jair Bolsonaro, que também ele é duro nas suas convicções, naquelas coisas que ele proclama e diz. Se eles forem os dois principais candidatos para o ano que vem, eu não sei como será esta eleição. Nós teremos problemas e muitos problemas. Não, problema não, a gente vai ter uma polarização. Deixa a Cris falar. O que tu acha, Cris? Vai ser uma guerra, imagina. Sim, vai ser. Claro. Bolsonaro de um lado e Lula do Vai outro. ser. Mas claro que vai ser. Porque os adeptos do Bolsonaro têm a mesma conduta, Cris, dos adeptos do Lula. Essa Meu raciocínio tá correto, forma agressiva de política, que não tem nada de democrática, que o PT utiliza, os adeptos do Bolsonaro também têm essa postura. O que tu acha, Cantofani, A que gente tu é o vai ter entendido dois, de a gente vai ter Bolsonaro? dois O polos. que eu acho é o direitos seguinte, colidindo. dona Magda, é inevitável que nós vamos para uma bipolarização. Vai ser esquerda contra direita. Esses candidatos de meio e direita... Mas Lula contra... Mas vai Lula e ser Bolsonaro... Lula de um lado e Bolsonaro do outro, porque é o único que pode enfrentar ele. Porque Álvaro Dias é legal, mas não tem o apelo do Bolsonaro. Esse Dória, ele está se revelando o grande mandrake, sabe? Já. O meu maior problema se chama essa classe média que sofre com o Brasil, pode enterrar o Brasil. Porque o Bolsonaro tem muita rejeição na classe média. Entre nós aqui, tem muita gente que não votaria no Bolsonaro. Esse cara que não vota no Bolsonaro vai sem querer votar no Lula. O Lula investe nisso. Sem querer. É na rejeição do Bolsonaro. Então, aí talvez Me permita discordar. terceiro Ela nome... Enquanto eu discordo. Daí talvez Deixa eu falar um um pouco. terceiro nome corra por fora. Mas não como tem já hoje um aconteceu em terceiro outros nome. pleitos. Hoje nós Hoje não não, temos um mas vai terceiro ser Hoje nome. não, mas vai ter Mas um outros terceiro candidatos. nome Vai teu surgir. é os mimimi de sempre que Vamos pede desconstruir pro o cara. PT. Vamos desconstruir o cara. Não, pode ser que são os mesmos mimimis que perdem pro PT. Aí vai dar Lula de novo. Mas eu vou te falar, Dois mas eu vou te falar uma extremos. coisa. Agora, e tu falaste Vai em ser uma rejeição. guerra. Quem tem a maior rejeição hoje é o Lula. É o Lula. Mas, É o o Lula, Bolsonaro, até mesmo mais do que o dos candidatos Bolsonaro. que vão enfrentar ele, é o que mais tem rejeição. Não, negativo. A maior rejeição hoje é o do Lula. Não, mas tu entendeu? Os candidatos que vão enfrentar o Lula, o Bolsonaro que tem mais rejeição. É, ele tem razão. Que vem aquele lance candidatos que vão xenófobo, enfrentar bababá, o Lula. racismo, toda aquela arenga ali. Na hora sim, dos- sim, entre sim. os dois? Sim. Mas eu acho que continua sendo uma vantagem para o Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu não votaria no Bolsonaro, mas se for ele Mas no Lula, eu entre o voto no Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro... Mas fica tem com o muita Bolsonaro. gente que nem tu, que não votaria no Bolsonaro, mesmo que não vota no não Lula. vota no Lula e vota em branco. Esse que pode fazer o PT ganhar. Esse que pode fazer o PT ganhar. Não vai correr o risco É de dar aquela Lula. senhora que diz assim, ele é racista, ele é xenófobo, Não vai dar chance para Esse é o Lula. problema. Fala mais, do Chicão. Bolsonaro. Olha aqui, ó, o que o PT fez ao país nos últimos 13, 14 anos não vai ser esquecido. Mas as É que muita pesquisas estão gente que dando não o tinha PT na pesquisa frente. votou Pesquisa agora. com folha, né, amigo? Com folha, Não é o que pensa a dona Dalva. Vamos ver o que diz a dona Dalva. A dona Dalva, A que não estrela é. Dalva. Essa bancada inicia criticando o PT. Calma, Vitorino, vá devagar com o Andor. Dalva. Que o santo é de barro. E a nossa telespectadora Carolina Dornelles, o Vitorino pediu para as pessoas apontarem, né, aquelas coisas que Isso. incomodam e Isso, que podem é um prejuízo prejudicar, significativo ao né, trabalhador. o trabalhador. Ela Vamos lá. acredita que precisa compreender melhor o assunto da reforma trabalhista no foco do contrato para serviço terceirizado. Segundo ela acredita que essa alteração pode prejudicar, sim, o trabalhador no que diz respeito à qualidade do serviço. E, por fim, sem desmerecer servidores autônomos, empresas terceirizadas não garantem a qualidade que um funcionário devidamente selecionado garante. Muito bem, eu até concordo, mas isso aí não é prejuízo ao trabalhador, porque agora o pênalti para o serviço terceirizado, o medo que se tinha era o quê? Vamos tirar um técnico. Tirar um técnico, demite ele e contrata ele daqui 90 dias, que é o que a lei permite hoje, terceirizado, custando menos. Ganhando a mesma coisa, mas custando menos porque está terceirizado. A lei modificada agora, ela exige um sprint de 18 meses, 1 ano e meio. Então, nenhuma empresa vai demitir para Só recontratar daqui como 18 terceirizado daqui 1 ano e meio. Ok. Olha bem, esse dispositivo é uma faca de 2 legumes. E eu explico por quê. Porque se vai impedir as empresas de demitir os seus maiores salários, especialmente executivos e técnicos de áreas específicas, para recontratá-los em 90 dias como terceirizado, ao mesmo tempo, Marne, vai impedir que empresas que enfrentam problemas e demitem, e 8, 10 meses, 1 ano depois, se recuperam e querem recontratar,
o mesmo profissional, porque ele já conhece a empresa, conhece o mecanismo, é especializado da área. A empresa não vai poder. Então, assim, eu acho esse dispositivo ambíguo. Ele traz benefício e prejuízo. Enquanto a terceirização, o grande prejuízo, na minha opinião, Carla, não é proporcionado pela reforma trabalhista. É pelo STF, que decidiu de forma absurda de que não existe a responsabilidade civil objetiva, não existe a solidariedade objetiva na contratação de serviço terceirizado por parte do poder público. Com isso, as prefeituras contratam quem quiser, a empresa do vereador lá, ele não paga e pronto. Eu posso fazer um joke? Isso foi o STF, não foi o projeto. Tem uma penca de gente querendo participar. Posso fazer um joke com o senhor? Posso fazer um joke com o senhor? Pode. Qual é o legume que o senhor gosta? O senhor falou um legume. Qualquer coisa que não seja chuchu. Chuchu, tá bom. Olha aqui, ó. Vamos lá. Magda, isso. Caçem as senadoras por lutarem pelos trabalhadores. Isso. Quem sabe o ilustríssimo senador Aécio bata martelo. Quem mandou? Sérgio Severo. Sérgio Severo? Por que não responde? Não é para responder. Responde mais rápido. Mas é que esse discurso de lutar pelos trabalhadores, lutar pelo quê dos trabalhadores? Deixa o seu Sérgio se manifestar. Boa tarde. O discurso que houve. Sei que a Magda nunca lê meus e-mails, mas não custa tentar. Bem que o senhor fez. Ele tentou e eu li. O que eu acho que o trabalhador perde com a reforma trabalhista é o fim do seguro-desemprego, e só receberá metade dos 40% do FGTS. Bom, aí é outro enfoque, né? Isso não é perder, né? É deixar de mamar na teta. Como é que é o negócio? Para aí. Seu Itaúba da Silva. Tá, ele diz o que da Silva Destei. Se o trabalhador o quê? Tu não presta atenção. Sim, mas eu estava lendo aqui porque... Mas tu ouve ou tu lê? Eu estou sendo xingado aqui também. Então tá, ou tu vai ouvir ou tu vai ler. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz que... Acho que o trabalhador perde com a reforma trabalhista é o fim do seguro-desemprego e só receberá metade dos 40% do FGTS. Sim, mas isso na modalidade de acordo que foi firmada. Exato. Porque se ele for demitido, continua tudo igual. Se ele pedir demissão, continua tudo igual. A terceira modalidade que foi firmada é quando existe o interesse do trabalhador em sair e não existe resistência da empresa em demiti-lo. Então, o trabalhador, ele não quer perder os direitos para sair da empresa e, ao mesmo tempo, ele quer sair porque tem um outro emprego, tem outro negócio. Senta com a empresa não oferece resistência, ele sai pela modalidade do acordo, que é a terceira modalidade de rompimento contratual. O trabalhador continua decidindo. Ele continua decidindo se quer ou não mudou nada. Ok, sobre os senadores. Adão Alves, boa noite, grande bancada. Histéricas, sem noção no Senado. Nada de vergonhoso me surpreende quando vindo de petistas comunistas e demais desgraças. Abraços, Adão Paulo Alves de Santa Maria. Pedro Décio. Pena de morte para o Não, tem muita coisa. Ai, não, isso aqui é outra coisa. Abafa o caso. Boa noite, dona Magda. A reforma trabalhista só traz prejuízo para os sindicatos. E cá entre nós, nos sindicatos não existem trabalhadores, é uma verdade. Boa noite, amigos da bancada. Os políticos do Bloco de Esquerda, senadores que impediram a realização da votação da reforma trabalhista, estão fazendo uma pantomima com vistas exclusivamente ao que é uma obsessão dos esquerdopatas, a eleição do senhor Lula em 2018. Então, eles se voltam contra a reforma trabalhista e apregoam que a CLT será rasgada com a dita reforma, para fazer de conta que estão lutando pelos direitos dos trabalhadores, quando, na realidade, somente tem objetivos eleitoreiros. Parabéns ao Vitorino pela brilhante explanação. Saudações a todos. Denise de Bagé. Carla. Já aqui no WhatsApp. Boa noite, bancada. Carla, e o teu presídio de Canoas? Que maravilha! Finalmente irá começar a funcionar sob a polêmica de quem irá fazer a segurança do mesmo, e muitas casas não têm o conforto e os benefícios que terão estes presos, diz a Priscila de Canoas. Realmente mais 144 vagas, né, para o presídio de Canoas, hoje é ocupado por 393 presos,
com essas 144 vagas, será uma ocupação de um total de 20%, ainda tem muito mais capacidade. A partir desta quarta-feira. Exatamente, a princípio 8 serão transferidos e aí depois os outros gradativamente serão transferidos. Existe um perfil do preso, né, que é transferido, não é um preso... É um preso bonzinho. É um preso bonzinho, não exatamente. Não pode estar ligado à facção, não pode ser daqueles que depois vão tentar resgatar, tem que ser um preso bonzinho. Preso provisório, né, nunca estiveram no sistema prisional, condenados pela primeira vez e sem ligação com facção ou grupo criminoso. Isso tem um sentido e tem um porquê. Porque aquela laranja podre colocada dentro do cesto acaba apodrecendo toda a laranja, né? E eles saindo de determinado lugar, eles abrem também o espaço para esses lugares, entendeu? Então eles querem fazer um presídio realmente com presos de menor potencial. É o que vai acontecer a partir de hoje. Espero que os outros 80% aconteçam também. Em breve. É um mutirão, né? Que a Prefeitura de Canoas, junto com o Governo do Estado, estão fazendo para tentar, pelo menos, ir remendando as coisas que foram mal feitas ou mal dimensionadas, ou sei lá, mal o alguma acesso, coisa. Não foi pensado. E não está tudo coisas. Mais ou menos assim, Isso mas vai. O que eu tenho percebido ultimamente é que a queda do Temer, que é iminente a queda do Temer, é totalmente diferente da queda da Dilma Rousseff. Primeiro, a Dilma Rousseff levou milhões de pessoas às ruas, de um lado, e do lado a grande massa do povo que queria a saída dela. Isso é uma coisa inegável, milhões de pessoas na Avenida Paulista, milhares aqui em Porto Alegre, centenas de milhares em tantas cidades do Brasil. E agora, contra o Temer, ficou diferente, porque você não vê pessoas na rua, grandes passeatas, meia dúzia de gatos pingados aí em algumas cidades brasileiras. Então, o que existe é uma parte da mídia, em função dessas denúncias que foram feitas contra ele, todas essas armações que foram feitas contra ele. E eu me lembrei de uma frase que o Chicão conhece bem, do Maquiavel, que dizia o seguinte: um grande bem acaba com males pequenos. Porque nós, no momento atual, e isso nós vamos ter no novo presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso aí. O próprio Temer já admitiu hoje, ele disse, olha, eu vou acatar o que o Congresso tem que dizer. O próprio Temer já está assumindo isso aí. Então, eu digo a vocês, vamos ter um terceiro presidente em 1 ano e meio, e será o senhor Rodrigo Maia. Eu pergunto a vocês, qual é o estofo, qual é a personalidade, o carisma que esse rapaz tem para ser o presidente desse país, para comandar um país tão diversificado, um país com a cultura tão fragilizada, quer dizer, fragilizada em sentido que nós temos muitas e muitas opiniões, muitos segmentos, e o que vai acontecer com o Brasil? Aí ele fica um tempo, aí sai ele também de novo. Aonde nós vamos parar? Nós vamos entrar este ano, até o final do ano, pior, e no ano de 18... Nas mãos da Carmen Lúcia, vamos parar na mão da Carmen Lúcia. Aí eu já sei, pelo menos não vai ter ladrão. Para a mão da Carmen Lúcia. Porque não pode, pelo menos na mão da Carmen Lúcia, pelo menos não vai ter ninguém roubando. Eu já não sei. O que eu penso sobre ultimamente, isso, só em ter alguém honesto, já tá bom. Fazendo uma análise, passando uma água, fazendo uma análise sobre essa diferença das ruas, em especial. Por que as pessoas elas foram para as ruas quando quiseram, quando pediram, né, o impeachment da ex-presidente Dilma, e por que agora não voltam às ruas? Primeiro porque contra o PT também existe um anti-PT muito forte, que conduz isso, né? Então, e junto com tudo isso, vieram todas as notícias da Lava Jato, da corrupção, e as pessoas saíram para as ruas também, porque, claro, aquele grupo anti-PT, que não queria o PT no poder, e toda a massa que não queria mais aquela corrupção. Bom, o que vinha depois? Eu acho que as pessoas nem pensavam muito nisso. O que vem depois? Eles queriam tirar as pessoas não concretizavam, eles queriam que aquilo saísse, mudar. O primeiro foco era mudança. Bom, aí veio o Temer, Chicão Tofani. Daí chegou o Temer e a gente percebeu, eu me coloco nisso, porque eu fui para as ruas, né? Fosse uma, tu não pensou no que vinha depois? Não, eu pensei, mas eu achei que era melhor fazer a faxina, fazer a faxina, começar a faxina, né? E aí a gente vai percebendo. Claro que, tu acha que eu não sabia que junto com Dilma, que ele também era corrupto? Mas não tinha sido eu que tinha colocado ele lá. Esse era o meu pensamento, né? E hoje a nossa lei diz, depois do presidente, vem o vice-presidente. Bom, chegou o tal do vice-presidente, né? Vice-presidente
tão corrupto quanto, né? Existe, foi uma armação que fizeram, mas a gente sabe que ele também está ele não está sendo injustiçado. Mas agora vem exatamente o nosso programa de ontem. E o Brasil daqui para frente? Aí as pessoas elas não têm uma unanimidade. Não tem essa unanimidade para saber o que é melhor para o Brasil. As pessoas estão perdidas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O maior erro do Temer foi esta ingenuidade dele. Ele poderia ter ficado até o final lá. Se ele... Como que é esse? Foi burro. Palavra é essa. Ele foi burro. Não tem outra palavra. Ele foi... Burro, foi um asno. Porque ele caiu como um bandido. Como é que num momento como esse, porque ele conhecia a parceria. Mas não, ele não tem a história da sala ser anti-gravação não tem nada. tal. Foi burro, mas mesmo que a sala fosse anti-gravação, que já sabemos que não que fosse. Como é que tu vai receber aquela criatura fora do horário? Não, estava dando... Podia ter recebido ele num bunker. Não pode. E tu não pode fazer xixi fora do pinico nunca. E como é que o presidente teria esta ligação direta? Porque não um intermediário, né? Ele teve no casamento. Magda, e ele... Joesley. Mordendo a isca. Todas as iscas que o Joesley jogou, ele mordia. Ele mordia porque ele estava no meio do negócio, né? Sim. Eu acho que a Carla... Porque uma coisa é você evitar alguém que não tem uma conduta adequada para suas relações, você vai, né? Agora, é evidente que o Joesley esse tinha amizade com o pessoal, tinha relacionamento pessoal. No casamento. Todo mundo. O dia que o senhor casar, o senhor não vai me convidar para o seu casamento? Ele não vou convidar, mas vai ser difícil você ir. É difícil ele dizer não pro Joesley. Como é que ele ia dizer não pro Joesley? Com a maior cara de pau que ele tem. Ele tinha... Com a mesma cara de pau que ele estava nos roubando. Com a mesma cara de pau. Eu concordo com a Magda, ele foi burro. Como é que ele não se deu conta? Mas ele também estava querendo saber alguma coisa. Mas acontece que ele estava no olho do furacão. E a gente não se sabe ele também... não estivesse, se fosse há um ano atrás, um ano e pouco, mas ele já estava no olho do furacão. E a gente não sabe também a que pretexto o Joesley ele já estava no olho do furacão. De repente o Joesley, olha, preciso falar com você porque temos um assunto tal. Aqui te interessa. Vai pro meio do mato, vai encontrar com ele no deserto do Saara. Que apareceu. Vai conversar com ele no deserto do Saara. Sim, porque tem muita Na sauna, coisa. sem roupa, né? Só de toalha. Ele tá batido, ele tá Que batido. barbaridade. Pelo amor de Deus, Lula está morto, é um safado. Por favor, Gleisi, Vanessa, Lindenberg, fazem parte da mesma estrela que há muito já se apagou. Pelo amor ao povo brasileiro, esqueçam eles. Só as Forças Armadas salvarão o Brasil, o resto é balela. A política está podre, podem acreditar. Isso a gente E sabe. essa estrela é uma cópia da estrela soviética, hein? Da estrela soviética. Naquela época lá terrível da União Soviética, o massacre, milhões e milhões de pessoas morreram na Ucrânia, pessoas foram enviadas para os gulags, né? A Sibéria, para os Urais, né? Milhões de pessoas. Eu não sei por que colocaram essa mesma estrela. Estrela vermelha. Uma estrela vermelha, não uma estrela vermelha? Era. E Agora eu já nem sei. hoje foi Se apagou. lançado o primeiro trailer do filme que conta a história da Lava Jato, né? Que conta a história de toda essa investigação envolvendo o Lula e outras pessoas. O nome do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, conta com o Ari Fontoura no papel do Lula e o Marcelo Serrado como o Sérgio Moro. Hoje foi lançado, então, o primeiro trailer. Se você quiser procurar, você pode procurar aí no YouTube. Mas o filme vai ser lançado no dia 7 de setembro. Aqui no site do Senado Federal foi aprovada a reforma trabalhista. Tô louco de vontade de ver esse filme. Eu também. Estou bem curiosa para ver esse filme. A notícia mais importante do dia. Tá aqui, ó. Senado aprova o texto principal da reforma trabalhista e vota propostas de mudança, tá? E aqui no site do Senado diz que a reforma trabalhista foi aprovada.
Eles votaram o texto base e agora estão votando os destaques. Exatamente. Só que tem que tomar cuidado, porque dependendo do destaque tem que voltar para a Câmara. Pois é, mas isso que está acontecendo aqui. Você está falando do Lula aí, hoje o Ministério Público Federal de Brasília pediu... O texto principal está aprovado com 50 votos a favor. O Senado aprova o texto principal da reforma trabalhista. O texto principal era a base, agora tem os aditivos. Ok. Pode ter certeza que esse pessoal da esquerda e os aditivos, tudo é a volta da obrigatoriedade do Bom, vamos ver, mas nós não estamos aqui para adivinhar, vamos ver. É isso que está acontecendo. Vamos a uma decisão hoje do Ministério Público Federal de Brasília que encaminhou o pedido à Justiça para arquivamento de um processo contra o Lula. Inquérito que foi aberto diante da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. O Ministério Público Federal entendeu que o seu Delcídio incluiu o Lula nas denúncias apenas para ter poder de barganha em relação à delação premiada. E disse mais, de que o seu Delcídio falou e não apresentou provas. E aí, que a gente tinha dito aqui, né, Carla, há muito tempo. Falou, delação sem prova, não dá lugar nenhum. Bom, daí tá eu quero dar um drops fora da política. Fora da política, um drops fora da política. Primeiro, um abraço à minha querida amiga Pet Chagas, que está fazendo um fã-clube de Countofane, que é uma das mulheres bombadas mais bonitas do Rio Grande do Sul. Segundo, a Jussara Rios estuda antropologia, ela me fez uma pergunta muito legal. O homem descende do macaco? A Chicão, ela perguntou para mim. Eu estudei muito isso e descende sim e não. Sim, o homem e o macaco vêm da mesma cepa, primata. Só que há 6 milhões de anos atrás, o homem partiu para um outro lado. Evolução, Australopithecus, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Cro-Magnon e chegou ao homem moderno. E o macaco não evoluiu, o macaco ficou parado. No filme, se você quer ver essa evolução, tem um filme muito legal, 2001, Odisseia no Espaço, que Stanley Kubrick, ele mostra no real momento onde o macaco descobre a agressividade. Por isso que o homem é muito mais agressivo que o macaco, e o macaco mais parecido com o homem é o mais agressivo dos macacos, que é o chimpanzé. Quando o macaco bate no homem, aquele macaco que bateu no outro macaco, que ele bateu, 2 macacos brigaram, aquele adquiriu agressividade. Então, aquele já pegou os genes da evolução humana. A evolução humana vem da agressividade e o macaco não é agressivo. Por isso que o macaco mais agressivo é o chimpanzé, que ele tem algo a ver com o homem. Então, tá aí, Jussara Rios. Isso é uma coisa científica que eu ilustro da minha Planeta dos forma. Macacos com Charles von Heston. Mas aquilo ali é uma brincadeira. Os macacos evoluíram mais que o homem e, inclusive, dominaram o mundo. Isso é uma coisa até bacana. Até mais, é um baita filme. Mas é uma coisa que não tem nada de científica. Ela queria saber uma coisa de antropologia. Muito obrigado pela sua explicação, Muito professor. bem. Olha aqui, ó, a ministra Rosa Weber prorrogou por 60 dias uma investigação contra o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e contra o deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, uma investigação com base na delação da Odebrecht. O inquérito apura o suposto recebimento de vantagens indevidas por conta de um contrato com a Transurb, a empresa de trens urbanos de Porto Alegre. É um contrato que, inclusive, envolve ex-presidentes da Transurb também. Então, fica tudo parado por 60 dias. Eram perguntas que estavam sendo feitas a nós aqui, como estava, o que estava acontecendo. A ministra, então, prorrogou por mais 60 dias a investigação. Eu estou aqui com uma notícia da Receita Federal sobre as declarações de renda de saída definitiva. Aumentaram apenas 81% nos últimos 3 anos. Entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro do ano passado, foram 55.402 declarações dos que se foram, cancelaram o seu CPF e foram embora do Brasil. Foram viver em outros países. O número é muito alto, 55.402 pessoas que simplesmente não existem mais, não são mais cidadãos brasileiros, eles foram embora, assumiram outra nacionalidade. Sabe que impressiona isso? É um número, 55 mil pessoas, eu acho um número bastante grande. Pessoas que foram para os Estados Unidos, foram para Portugal, foram, sei lá, para quantos países do mundo, Canadá, a maioria Austrália. Da classe média, né? Sim, que tem condições de ir embora do país, que tem formação superior para poder trabalhar no outro país, para ser admitido no outro país. Portugal e outros países abrem, né? Se a pessoa tem formação
informação, se a pessoa tem conhecimento, os Estados Unidos, eles estão sempre à cata de cérebros no mundo inteiro. Os americanos não interessa qual é a nacionalidade. O cara é inteligente, tem cérebro, QI, tipo do Chicão 181, já está contratado, o senhor já vai trabalhar comigo. Total. Na hora. O senhor não pode falar, isso é legal para se viver, querido. Isso aqui é maravilhoso, viver das mulheres mais bonitas do mundo. Não sai daqui. Não, ele está falando outra coisa. Do meu QI, não sai daqui. Não, mas eu sei que você não cai, porque você é um cara, você é uma ilha. Você é uma ilha cercado de mulheres por todos os lados. Eu sou um cara inteligente, querido. Sim, o senhor é uma ilha. O senhor é uma ilha, o senhor está cercado de mulheres. Está vazia a ilha. Como é que é? Eu faço parte de 1%, inteligente e bonito. E alto. É difícil. A altura do Daniel Craig, James Bond. 1,91. Ele não é alto, não. Não, senhor. 1,91. O Daniel Craig não tem 1,90 m. Mas Não, o senhor. tem a altura de Tem James a altura Bond. de James Bond, porque o homem sem altura aí é ele vira diferente. toco de amarra-bode, se diz. O que é isso? O que é isso? Olha, o Vitorino é baixinho. O Vitorino, ele é largo. Ele não é nem baixo nem alto, é um ser largo. Tu conhece a teoria do L? Parou, Gustavo Vitorino? Propaganda enganosa. Olha aqui, ó. Propaganda enganosa. A OAB-RS tá esperta aqui, ó. Notícias da OAB-RS. Conquista aprovação de projeto que isenta. Olha, isso interessa não apenas para os colegas advogados, mas também para para a população. A OAB conquista aprovação de projeto que isenta de custas a execução de honorários advocatícios. É uma vitória da advocacia gaúcha. Desta forma, o presidente da OAB, Ricardo Breyer, resumiu o sentimento da categoria com a aprovação na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, da PL, que é o projeto de lei, aí dá o número do projeto, que dispõe sobre alterações na lei, instituindo a taxa única de serviços judiciais e dando outras providências. Ele diz que é uma das mais importantes conquistas, envolve o item que isenta os advogados do pagamento de custas judiciais em processos de honorários advocatícios. É algo significativo para toda a advocacia. Temos que destacar o reconhecimento da Assembleia, através dos seus deputados, em relação a esta demanda. E ele, inclusive, faz esta observação, dizendo que não apenas o profissional ganha com isso, mas principalmente a população, ou seja, o cliente desses profissionais. Parabéns, então, a todos. Ô Magda, já que você está falando em OAB, eu recebi hoje mais uma denúncia de que os panfletos estão sendo distribuídos nas ruas do centro da cidade de advogados mercantilizando. E assim, eu vou pedir para o pessoal do câmera não dar close, até porque eu não quero dar propaganda de graça para essa gente aqui. Mas são panfletos mais ou menos assim, em que as pessoas oferecem serviços advocatícios como se fosse uma mercadoria comercial. A OAB combate isso porque ela entende que uma lide não é um comércio, não é um balcão de negócios. A justiça não é um balcão de negócios. E esse tipo de coisa vai ser cada vez mais combatido pela OAB. Então, assim, as pessoas que se sentirem incomodadas, o pessoal do Tribunal de Ética da OAB está recebendo as denúncias e esses panfletos que são distribuídos, esses advogados responsáveis por isso aqui serão chamados à OAB, ao Tribunal de Ética da OAB, para responder o porquê estão fazendo isso, porque isso é mercantilização. Não se pode mercantilizar o direito. Quando alguém sente que um direito seu está sendo lesado, ele procura um advogado de sua livre escolha. Ele não pode ser incentivado a buscar uma lide, a buscar um tribunal ou a entrar de forma temerária numa lide judicial, sabendo que agora até mesmo as lides trabalhistas serão passíveis de multas. Pode cassar o registro? Sim, pode suspender o advogado, advertência, censura, suspensão, enfim, é uma série de penalidades. Portanto, senhores advogados, advogar não é um balcão de negócios. Advogar é buscar a justiça, é o equilíbrio social, não é fazer negócio. Oi, gurias e gurias, adoro vocês. A propósito das manifestações das pessoas, gostaria de saber a opinião de todos sobre essas manifestações em peças teatrais. Hashtag Fora Temer, hashtag Direta Já, etc. Eu gosto muito de arte, diz ela. Mas estes artistas estão nos afrontando e nos subestimando. Não precisamos da opinião deles. Todos sabemos quem são os FDP deste país. Ficamos chocados quando estamos em pé, aplaudindo o artista, quando ele vem com
com essas frases desconectadas, fora de contexto. Não somos obrigados, depois de pagar, aplaudir, mostrar toda a nossa admiração, ter que ir para casa dormir com uma dessas asneiras. Nos poupem, né? Beijos, queridos. Meu nome é Regina. Eu acho que eu concordo contigo também, Regina. Tu vai assistir um espetáculo e não quer saber o que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Aqui no WhatsApp, o Cristiano Bernardes, historiador e contador, diz o seguinte, Marne Barcelos. Boa noite. Hoje em dia, uma rescisão demora... Depois chega para ti, Marne, mas primeiro, falando sobre a reforma trabalhista, hoje em dia, uma rescisão demora também. Agendamento na Caixa para saque, reforma trabalhista, sim. Marne, a Estrela, Comando Vermelho Alemão, primeira facção do mundo. Aí ele manda a Estrela, que pode ser a Estrela comparada à Estrela do PT, como a primeira. Olha aqui. RAF. RAF, exatamente. Eu conheço a RAF, Royal Force, na Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea. Mas essa estrela é bonita, uma estrela bonita. Sim, mas tu fizeste a relação da Eu falei da estrela soviética. É. Mas ele está dizendo que a estrela do PT é parecida com esta estrela aqui. Ok. É uma força de guerra. Mas as estrelas do exército romano usavam estrelas na legião também. Eu fiz uma ilação. Olha aqui, ó, voltando a falar sobre, ou pelo menos ainda sobre o que nós falamos, que a gente muda muito, com muita facilidade. Perfil do Daniel Craig, James Bond. 1,78 m. É alto. O James Bond mais alto do cinema foi Sean Connery com 1,89 m. Daniel Craig tem 1,78 m. Sabe quem tem 1,78 m? Eu. Ai, Daniel, você quer dizer que... Olha aí, James Bond. Eu sou mais parecido que o Bond de top model. O top model tem 1,80 m. Foi esse, não briga com ele. O Marne Barcelos, não foi aquele. Esse cidadão provecto aqui que fica me chamando de baixinho. Provecto. Teu amigo. Semi, não é totalmente. Ele é semi-provecto. Ele tá a caminho. Ô, Magda, Fala. falando da política internacional, a bomba do dia foi as divulgações dos e-mails do Júnior, Donald Trump Jr., comprovando de que ele sim se correspondia, existia uma troca de e-mails com a Procuradoria-Geral da Rússia na época das eleições, pedindo informações que comprometesse a então adversária de Donald Trump, Hillary Clinton. Aí eu pergunto, para vocês que entendem mais de política internacional que eu, isso pode tirar Trump do poder? Não vai sair Trump do poder. Isso é dos que querem tirar, não vai tirar. E por que esse escândalo todo? O Donald Trump, entre os negócios dele... Entre os negócios do Donald Trump está a participação em empresas de gás russo. Tem outra coisa. E tem até uma rede de hotel. Tem mas igual comprova-se que ele estava atrás de informações que comprometessem. O Donald Trump... mas isso não pode na campanha americana. Teoricamente não pode, mas onde é que eles vão arrumar força? Agora já foi, também não podia. Agora já foi. Agora já foi. É aquele negócio aqui, ó. Não posso, não falar, não quero, foi. Taça no armário, bicho no bolso, acabou com a Então é muito grito para Apocalã. Sim. Mas, dona Magda... Mas que ele tinha ligações e tem ainda com a Rússia. Dona Magda, E-mails direto do Kremlin. Amanhã no Gravador Pub, que eu acho que o Vitorino conhece, que é um lugar de música rock. Não conheço. O Jame e a Gisele da Sobremotos, que são meus amigos há muitos anos, eles estão lançando a nova série da Triumph, que é uma moto inglesa, que eu tenho uma paixão fissurante. Porque só tem na minha cabeça uma moto cult no planeta, é a Triumph Bonneville, que era a moto de Steve McQueen no filme Fugindo do Inferno e de James Dean. E o meu sonho de ter essa moto na sala da minha casa está chegando quase que perto. Porque eu acho que é uma das coisas mais fashion que o homem pode ter. Ele está sentado no sofá, tomando um vinho, uma Coca-Cola, sei lá o quê, e olhando a namorada sentada numa Triumph Bonneville. Isso na sala de casa. Na sala? Na sala de casa. Mas ela vestida? Eu vou ter uma moto Triumph. Não. Tá, mas vem cá. Não interessa ser vestida. Tu quer ter a moto pra ter a Não, eu quero ter a exposição moto na porque eu tua sala. gosto dessa moto e ter na minha sala, olhar essa moto é que nem eu olhar uma obra de Da Vinci. Tá, mas tu quer ela só pra ter exposição na tua Não, exposição casa. como decoração na Não sala. vai usar, não vai andar com a Não moto. gosto de andar de moto, só para ter um símbolo, um fetiche na sala. E aí a mulher tem que estar junto. Senta, é óbvio, a namorada, pô, senta ali, querida. E ela vai sentar, como é que tu quer, meu amor? Que agarra a moto na posição street, A na mulher é posição um objeto shopper. pra ti, Não, né? mas eu acho que se ela topa, ela Mas que entra objeto, na que objeto. Não, mulher, o que é?
É fetiche. Ela vai ficar parada em exposição em se a cima mulher da trabalha, é moto na sala faxineira. dele. Se a mulher é bonita, é objeto da mulher, o que é, Magda? Não, Se ela é intelectual, gerente de Eu acho banco. que ela não gosta de mulher. Não, tipo assim, ó, eu tô fora da operação, entendeu? Mas se a mulher topa e pra ela também é legal, bacana ficar lá. Vem cá, o que teu mal tem? marido gosta de ter uma moto em casa, ele tem uma moto. Teu marido pede Eu sou Não, Tá, teu marido diz assim, fala, Cris, amada, senta na moto. Tu não vai fazer isso pro marido? Claro que faz. Não E dá se a pra mulher fazer ligar a isso. moto e faz fugir? sim, Hã? senta E se ali ela na ligar a moto. moto e fugir? Mas a mulher vai sair de uma sala de moto. É. Sem nem Qual é o dizer- problema? Tem escadas, não dá pra descer. Não dá escada. Mas a sua gente. casa Não, eu vou não tem dizer, também. eu subiria na Escadas, tem moto. muitas. Eu Conhece a subiria casa na dele? moto. Então é mulher objeto? E não Jéssica? pode ser uma bicicleta retrô. Ai, Não, a adoro. bicicleta retrô fica na parede. Acho lindo bicicleta. É, uma bicicleta retrô também. Mas é uma coisa sem graça. E se Bicicleta ela pedir pro retrô senhor com uma sentar na moto, o senhor vai cestinha. sentar na Mas moto é mais também? romântico, não é tão O senhor senta? agressivo. Eu sinto, querido. Tem jaqueta pra isso aí. Não daria pra gente voltar ao assunto do programa? Assim, eu não queria atrapalhar em nada esse passeio de vocês, mas assim, sabe? Eu acho que daqui a pouco... A Cris é uma mulher inteligente. Ela eu sentaria. acho maravilhosa a A Cris é uma mulher. Eu, inclusive, Eu também subiria. eu alcanço na moto, eu alcanço pra sentar na moto. Posso ir Seu lá? marido diz assim, ó, Magda, Posso ir lá tirar uma umas foto? botas viking bem alta e um chapéu e sobe na moto. Não, eu vou dar uma Pra cara mim, dele. porque esse vai- de ele acha fetiche, que eu tu sou não vai palhaça, fazer, tu não vai entendeu? fazer. Tá dentro. Não. Ah, a mulher faz stripper. Não, me peça pra eu fazer qualquer outra coisa agora, botar umas botas e uma coisa de viking. Mas uma das coisas de Bota fetiche do viking. homem é a mulher de bota, aquela Não, mas bota em não cima precisa do ser joelho. de viking, É aquela em né? cima do joelho, aquela Ah, de não, bota. é overknee. Ai, é também. overknee. É Ó, que ela overknee. disse aqui. É overknee. É outra coisa. Mas eu acho que é uma bota. Não, é eu bota. tenho uma, eu vou... E tu não põe pro teu namorado? Eu acho acho que A mulher põe, não só de é bota. objeto. Tu não sabe como eu fico linda só de Não, a bota. Jéssica disse que faz a mulher com objeto. Não, é Fala- que com fala as o que- outras coisas que o que tu que ele tem fala, que eu botar? só tenho que ele essa tem que botar que tu percepção. falasse? O chapéu do Viking. Tu quer que a mulher chegue de chambre lá, então? Ai, de cheiro, de sono leve. De sono leve. Pantufa, Pantufa, rasteirinha, bem mulher de sapato Assim, alto. ó, uma pantufa tem seu valor, Chicão. Você sabe que eu tenho... Agora, uma dica tá vocês. fora dessa operação de pantufa. Faz uma voz, galera. O Vitorino gosta de pantufa, de cirola. O Vitorino gosta de mulher, independente se ela está de pantufa ou de salto alto, não É a é? defensora do Vitorino. Dos fracos e dos Eu vou te dizer mais. Eu acho que a minha identificação... Olha que bonito, olha que bonito. A minha identificação com moto, ela vai... Eu tenho um sonho que eu nunca realizei, mas vou realizar. Eu conheço o teu sonho. Um sonho que eu nunca realizei e vou realizar. Eu vou atravessar a Rota 66 numa Harley Davidson e já tenho até parceiro, meu amigo, irmão, camarada, doutor José Carlos Silvano, recebeu autorização da esposa, inclusive, para fazer essa aventura. liberação. Tomara que seja no ano que vem. Isso é legal. A gente vai atravessar a Rota 66, que hoje está desativada. Ela é voltada exclusivamente ao turismo, mas ela sai lá de cima, de Illinois, Cruza perto de toda a Buffalo Grove. Califórnia. Ela corta como se fosse uma faixa no peito, assim, dos Estados Unidos, né? Vai até lá embaixo Não no México. cruza todos os Estados Unidos. É muito, ela corta os Estados Unidos, é muito bonito. A gente Claro, tem mas que e aí, escolher. ó, onde é que tá o teu Posto, sonho? E o meu sonho é esse, é atravessar a Rota 66 numa moto. Vai dar uns 3 Cada um tem um minutos. sonho. O meu sonho é botar a moto na sala e a mulher subir em cima. Uma aventura de uns 10 dias. Cadê o uma teu aventura sonho de que 10 merece? Isso é teu fetiche, Chicão, não é teu sonho, é diferente. Não, dá o nome que dá, é ele, tá? Tu não vai pagar moto, deixa. Não, Beca. Nem tenho dinheiro pra isso. O Vitorino vai querer Mas a mulher vamos de falar. rasteirinha em casa, trazendo Tá, deixa café. eu pensar numa mulher. Mas olha, não tem nada mais sensual. Não tem nada mais Não vai. sensual do que uma mulher bonita com um pijaminha, à vontade, pantufa. Ai, que coisa Eu acho maravilhosa. legal. Não é charmoso. Eu acho É charmoso. charmoso. Mas não, se acordar de manhã e a tua companheira tá numa pantufinha, A num pijaminha mulher do daqueles de Chicão bichinho. só pode ter 20 e 30, porque as minhas de 40 aguentam salto alto até na beira da praia. Não que viver de salto alto. Acabou a hora do recreio, Uma vamos mulher voltar dessa, para ele a volta sala de na hora. aula. Acabou o recreio. Falávamos em algum momento desse programa sobre Bolsonaro. Diversas vezes falamos. E a propósito de Bolsonaro, ele e Lula, numa eleição, quem votaria com quem? O Carlos Eduardo da Silva Pinto perguntou assim, prestem atenção sobre o e-mail dele.
Quais os sérios problemas que teríamos caso Bolsonaro fosse eleito, amigos? Aí ele cita os problemas. Trabalho, disciplina, valores morais, que não está prestando atenção, e é sobre o Bolsonaro, que é o teu candidato, e ele, o nosso telespectador, o Carlos Eduardo Pinto, um e-mail para ela. Pois é, da Silva Pinto, faz uma colocação aqui que te interessa. Quais seriam os problemas que teríamos caso o Bolsonaro fosse eleito? Ele pergunta. Trabalho, disciplina, valores morais, meritocracia, ordem, progresso, polícia na rua, porte de arma? Para quem não tem esses valores, princípios e ideais, seria um sério problema mesmo. Mas para quem quer trabalhar sem fazer bagunça, não vejo problemas. Bem colocado isso que ele fez. Mas é evidente. Que esses são os valores morais do Bolsonaro, pelo menos até onde a gente sabe, né? Aí vem aquela, o Bolsonaro, homofobia. Não, mas pelo amor de Deus, isso aqui, né? Mas ele também é homofóbico, ele também é de direita. Mas posso dizer uma coisa? Vamos combinar. Ele é conservador de direita e ele tem autoridade. Ele não mente. Ele olha e Mas assume. tudo bem, ele é sincero também. demais. Ele é também. ele é Mas sincero ele demais. propaga, ele comete o sincericídio. Ele é sincericídio. Senhora Carla, não fomos para a rua para tirar a Dilma. Fomos para a rua contra o projeto de poder e o socialismo bolivariano que o PT queria implantar no nosso país. Ney Teixeira, de Santa Maria. Tá certo, Ney. Por isso também. Essa é a dificuldade que hoje as cores verde, amarelo e vermelho têm de se reunir na rua para tirar o Temer. Essa é a dificuldade. O verde e amarelo não combina com o vermelho. Não tem jeito, não combina. Aquele projeto... O vermelho está embaixo. O projeto que destruiu a Venezuela, só ver o que fizeram com a Venezuela, gente. Você vê, sempre que tem bagunça e arruaça, vê quem é que puxa a bagunça e arruaça. Difícil saber quem é democrata. Adoro pijama e chinelo. Coisa boa. Beijos, Vitorino. Vera. Ai, a Mas é uma delícia, uma pantufinha simpática, aquele pijaminha de pelica. Ele está fazendo campanha política. Eu acho. Ele está fazendo campanha política. Mas para ser eleito o quê? Não sei, mas O o dono senhor da quer ser Câmara? eleito alguma coisa. O senhor está fazendo campanha política. Para ser eleito pelas mulheres que adoram pijama. Ou então o senhor está jogando uma Mas quem conversa não com o ouvido gosta dela. de pijama e pantufa que atira a primeira Eu pedra? gosto, adoro. Que atira a E a primeira meia pedra. por cima do pijama é melhor Melhor ainda. ainda. Frio, mas não tem nada melhor. Que sexy, né, Chicão? Só falta estar com aquelas bolsas d'água quente. Um pinico embaixo da cama. E tem mais. Uma suadora ataca. E tem mais. E tem mais. E se a meinha for de bichinho, por cima do... Ai, não. Nem... Eu apaixono. Mas quando a dor Meia de ataca, bichinho. né, a bolsa d'água quente, ela Também, resolve muita coisa. Também. A minha é de Vocês bichinho. acreditam nisso? A meinha de bichinho é uma Vocês delícia. Eu acho acreditam nisso? barato. Eu anti-homem, anti-mulher. Leila tudo Fernanda anti- Moreira, Gustavo Vitorino, diz o seguinte: em Pelotas Craca tem essa anúncio operação. de escritórios de advogados em bus door, em traseira de ônibus. Chega a ser invasivo e realmente passa a ideia de que a advocacia é um produto. Pode encaminhar. Aonde? Qual é a cidade, Magna? Pelotas. Encaminha a subseção da OAB de Pelotas. Você pode encaminhar a sua denúncia. A OAB recebe, investiga. Os conselheiros da seccional fazem a instrução do processo, encaminham para Porto Alegre, para o Tribunal de Ética, e esses advogados serão chamados a Mas, responsabilidade. Vitorino, não seria proibido então um advogado fazer comercial em rádio, televisão, jornal? Mas tá cheio no jornal aí. O nome dos caras, endereço, tudo. Todos eles, a grande maioria, está respondendo ao processo lá na OAB. Tu pode ver que aparece, daqui a pouco eles desaparece. Chicão. São bonitos. Aparece, desaparece. E o que é pior, alguns fazem o seguinte cálculo. Qual é o tamanho do tranco que eu vou tomar? Se eu conseguir manter o comercial por 6 Caso meses, se eu pague. faturo X É. e tomo um tranco Y. Isso é uma coisa que a OAB está repensando também. Não pode, Chicão. Não, mas eu vejo toda hora. É verdade. Que é uma iminência parda. É muito complicado isso, você incentivar as pessoas a ingressar na justiça contra uma empresa, ou contra um familiar, ou contra outrem.
A advocacia não é mercantilizada. Tem cada pantufa aqui. E é por isso que o Brasil é campeão mundial em ações trabalhistas, ajuizamento de ações trabalhistas. O Brasil é campeão mundial. Não existe país no planeta onde tenha mais ação na justiça do trabalho que o Brasil. É impressionante. Porque o Brasil tem justiça do trabalho, né? Os outros países não têm justiça do trabalho. Não existe isso. Tem muita empresa também que age errado. Jabuticaba. Sim, tem erro dos dois lados. Tem empresa que age errado e tem trabalhador que age com má fé. Mas daí a se criar uma justiça específica, eu tenho lá minhas críticas. A Carla aqui no WhatsApp adorou a blusa da Cris. Muito obrigada. A minha blusa é da Up Store. É uma loja que tem no Instagram. Me segue lá, Cris_Bart. Eu fiz um post com essa blusa e marquei Up Store, aqui em Porto Alegre. Deixa eu mandar um abraço aqui para o aniversariante de hoje, meu amigo e irmão André Roncato, vice-presidente do Sistema Fé Comércio e presidente do Sindiótica. Está de aniversário hoje. Ele jura que é 42, 43, eu acho que é 67 por aí, né? Brincadeira, Andrezinho. Um grande abraço. Que ataque é esse em cima de mim? Feliz aniversário. Parabéns, André. Vão decidir no tablado aqui. Vem o Andreca aqui, eu venho também. O André é um careca bonitão, ao contrário de outros que andam por aí. Não, ao contrário de pequenos contigo, não eu. Parou Chicano, não, parou Vitorino. Tá, o Vitorino também vai parar. Vamos lá, os E a Jéssica também parou. Falou de mim. Mas pensou. Pensou e falou de mim. A pensar, eu penso muita coisa. Aniversariantes do dia, por gentileza. Tem uma estria. Primeiro aniversariante, o ex-presidente americano John Quincy Adams, filho do presidente John Adams. Foi dois casos aconteceram na história americana de pai e filho a ocuparem a cadeira de presidente. O John Quincy Adams, o John Adams foi o segundo presidente, e a família Bush, né, que foram os piores presidentes da história dos Estados Unidos. Não é isso, querido. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, jornalista, escritor e professor brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda. O grande ator russo-americano Yul Brynner, O Rei e Eu, Anastácia, 10 Mandamentos e outros tantos filmes. O grande físico brasileiro César Lattes, no ano em que foi outorgado o Nobel, ele deveria ser o ganhador, mas como o principal físico não era ele, embora ele tenha composto junto com esse mesmo físico, ele não ganhou o Nobel. O Gene Wilder, que foi um ator americano que faleceu recentemente, fez A Dama de Vermelho. Lembra desse filme? Giorgio Armani, completando hoje 83 anos de idade, o Giorgio Armani. O Emerson Leão, completando hoje 68 anos de idade. A atriz brasileira Lúcia Veríssimo, completando 59 anos de idade. Ela casou agora, assumiu a homossexualidade. O Netinho de Paula, cantor, apresentador e político brasileiro, completando hoje 47 anos de idade. E parece que são esses os aniversariantes. Quantos anos fez a Lúcia Veríssimo? 59. Mas sabe, Marne, eu acho... 58. 58. Acho que ela comeu alguns anos de vida aí. Mas eu já estudei o livro das grifes e eu acho, para mim, Giorgio Armani é a maior grife hoje que tem no mundo ocidental. Você sabe qual é a fortuna dele? Avaliada em 7 bilhões de dólares. Tudo que Giorgio Armani toca, é perfume, é óculos, é relógio, vira grife, é objeto de desejo, roupa. Ele chegou ao ponto de fazer a linha popular, ele tem uma linha a X, os relógios mais acessíveis, Armani. E é grife também. É a linha popular da Armani. O senhor está com um relógio bonito. Não, estou com um relógio Festina, que é o relógio do Tour de France, e o Hugo Boss, que era um estilista do nazismo. O Hugo Boss é amigo de Hitler. Inclusive, a Hugo Boss que fabricava os uniformes para a SS. E vende na Alemanha, será? Vende no mundo todo, o Hugo Boss. Os descendentes dele ficou na cadeia, o Hugo Boss. Tu já viu a grife de relógios do Ronaldinho Gaúcho? Não vi. Eu vi esses dias. Eu acho uma grife de relógio brasileira que está em alta no mundo todo é Vitor Hugo, sabia? Caríssimos os relógios Vitor Hugo. Sim. As bolsas Vitor Hugo de mulher também são caras. São caras. São muito caras. E bonitas. Mas não quer dizer que o mais caro seja o mais bonito e melhor. Não.
Não. Você sabia O nome que- valoriza muito. Você sabia que alguns dos melhores calçados do mundo são produzidos aqui do lado, no Vale dos Sinos? Isso é Com a verdade. crise de calçados e o investimento em Franca, em São Paulo, muitas indústrias passaram a produzir calçados populares lá, também com a pressão dos chineses, passaram a produzir lá por conta de incentivos fiscais, e a nossa indústria coreiro-calçadista se reinventou. Tem calçados brasileiros aqui são feitos com projeto arquitetônico que vai para a Europa, os caras aprovam e eles fazem calçados que saem daqui custando 100, 120, 150 dólares. São calçados são vendidos a 250 euros na Harrods. Então, assim, é muito interessante. Eu gostaria, claro que não existe essa possibilidade da gente acessar esses calçados, mas a nossa indústria coreiro-calçadista do Rio Grande do Sul se reinventou pela excelência. Mas só um pouco. Nós produzimos muito pequeno número dessa indústria calçadista que fez isso. Sim, a uma grande pequeníssima maioria parcela. pereceu. Mas essas que sobreviveram hoje produzem alguns dos melhores calçados do mundo. Mas continua ali o Vale do Sapateiro. Sim. Mas é uma tradição mais feminina que masculina. sim. Masculina mais de São Paulo. Não, mas eu digo o calçado, Chicão, o calçado de primeira linha. Aquele calçado Não, que é o vendido nos grandes gaúcho é magazines. top, de mulher. Para você ter uma ideia, eles produzem calçados para Sapato grandes feminino. marcas italianas E aqui. todos eles vêm de uma cepa, a Czarina, que não existe mais. A Czarina foi e a Samparelli que iniciou esse processo há 50 anos atrás. Não existe mais, é uma pena, né? Fazia um sapato maravilhoso. Quantas Zé. indústrias fecharam, quantas pessoas ficaram desempregadas ali, Recentemente, profissionais. a Only. É, E muitas profissionais. não só fecharam, reduziram em 80%. É o efeito China, né, cara? Vitorino, o pessoal da Efeito China. Sobremotos. Tem calçado que Quer sai da saber, China custando Vitorino? $4. Sabe dirigir Como é que vai moto, competir? Vitorino? Como é que vai competir? Lá, Vitorino, a matéria-prima e a mão de Sabe obra dirigir não tá. moto? Né? Sabe dirigir moto? O Tem pessoal da carteira. Sobremotos diz que te dá um curso de especialização para fazer essa rota nos Estados Unidos de cortesia. Sim, pra é ti. importante, sabe por quê? Porque a moto shopper, você tem uma tu técnica vai dirigir diferente aquela de moto do pilotar. guidão aberto. Você não pode dirigir você não pode fazer uma distância é dessa pesadona, numa né? moto esportiva, porque a tua coluna não aguenta, ainda mais Moto um de senhor da minha idade. velocidade. Você tem que fazer na moto shopper. Senhor está provendo. Que tem o encosto, coisa e tal. Então, e exige uma técnica diferente de pilotagem. E ela quer te oferecer de cortesia. Eu Tu aceito sabe com que é o maior meu prazer. amigo, gosta muito de mim, tem os mesmos ideais que eu. Aceito com o maior prazer. Os mesmos Porque- ideais. Porque é interessante, tem uma técnica toda tem uma diferente. técnica especial para isso aí. Você pilotar as motos shopper, né? Que essas motos tipo Kawasaki Ninja, um amigo meu foi até Montevidéu, chegou lá, não conseguia sair da moto, Sim, cara. Foi direto pro é que a hospital. moto esportiva, fica Chico, deitado. Tu a não moto percebe, né? esportiva, Quando você não percebe. Quando tu para, que tu Exatamente, não tu consegue, adormece, não consegue levanta. mais É que voltar. a moto esportiva, como você tende a andar em maior velocidade, ela tem uma resistência menor ao ar, você tem que usar a técnica, aquela a determinada velocidade, tem que ter o abaixamento. Né? Então, assim, Tu em faz a longas dinâmica da distâncias, moto. você faz 100, 120 km, tem que parar, senão a tua coluna não aguenta. E uma moto shopper é diferente, você dirige sentado, é praticamente um automóvel com as pernas abertas. Mas o Gustavo já foi agraciado com um curso, que a Gisele me confirmou agora, só que eu tenho que mandar o telefone dele, para ficar, como o Gustavo falou, dirigir uma moto street é uma coisa, você vai agachado. Dirigir uma moto cross é outra. Ele vai dirigir shopper, os guidão bem aberto, que tem que ter uma musculação mais forte nos braços e uma distância muito longa. E vai ter que ter uma experimentação nisso. Então, o Gustavo já está premiado. Com uma Magda Beatriz, o pai Paulinho me ligou hoje dizendo que sonhou com a Magda Ô, pai, o que ele te E falou? ela já rolou a história. Até 31 de dezembro está fechado. O maior pai de santo do Rio Grande do Sul não ia botar o dele na reta se não pintasse o grande amor. Só não sei se vai vir a cavalo, ou numa Ferrari, ou a pé, ou num Gol. Ou numa moto. Numa moto, ou numa bike. No Gol Bolinha, tu acha que ele veio no Gol Bolinha? Ah, vai ser um Cauã Raymond? Você é sarado, e aí, o que tu prefere? Será que não vem no Gol Bolinha? No Globo ali, tu quer que venha numa Bentley, né? Numa Land Rover, de preferência. Né? Ele não precisa nem ser o Cauã. Tu quer- E pode ter filho ou não no pacote? Tu abraça? Claro. Mas tem que estar criado já. O pequenininho tu não abraça, né? Não vai ser pequenininho, não vai ser pequenininho. Não, tem que estar pago. Tem que estar pago, né? Tem que estar pago. Pode ter E se ele identidade. quiser morar na tua casa, tu deixa? Não. Ah, não, Chico, não complica a vida dela. Era bom ou não era bom? Era pra ser uma coisa boa. Essa coisa legal. Ele vai botando os Mas, impedidos. meu amor, ele pode morar na casa da Magda. Não, Chicão, para que eu vou
morar lá na tua casa. Não, ele lá. não curto muito essa operação mais. Essa operação. Olha aqui, ó. Magda, diz pro Chicão, agora vou te devolver aqui, ó. Magda, diz pro Chicão desconfiar de mulheres que vivem montada no salto e na maquiagem. Quando tira, é um horror. Assina Tá, na Magda, esquerda. teu cabelo tá lindo. Regina de Gravataí. Obrigada, Regina. Fala nisso, eu tô procurando um telespectador que disse, agora eu vou me manifestar do cabelo da Magda, disse ele. Olhei pra ti, Magda, e me lembrei do Roberto Carlos. Deve estar um horror, meu cabelo. O cabelo do Roberto Carlos é um horror. Não, pra ele. Amo o Muitas Roberto Carlos. emoções. Eu amo o Roberto Carlos, mas aquele cabelo dele, aquela franja dele, é ele que corta. Então, tu imagina o Roberto Carlos compondo, eu acho ele maravilhoso. Agora, cortando a franja, é o ó. Eu concordo com a Regina. em Só pra Roberto dizer que é Carlos. propaganda enganosa. Se a mulher anda o tempo inteiro de salto alto, maquiagem e tudo mais, né? Eu prefiro a falando mulher em propaganda Roberto enganosa que a Carlos. realidade cruel. Quem terá de indenizar o Roberto Carlos é o deputado Tiririca. Pois Por quê? é. Porque ele fez a campanha do Tiririca de 2014. Ele fez um plágio da música... O Portão. Portão. Eu voltei para agora. Ele ficar. fez um plágio por livre e Quem que espontânea fez, o vontade. Tiririca? O Tiririca, o deputado Tiririca, no horário eleitoral. Ele fez uma campanha. paródia. Uma paródia, sim. Da música, usou a eu voltei melodia. agora pra ficar, eu Arrumou votei sarna pra no se Tiririca coçar. pra ficar e tal. E Arrumou também sarna pra se coçar. fez uma paródiazinha da participação do Roberto Carlos na propaganda da Friboi. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo confirma o que já foi determinado em primeira instância, que ele terá, sim, a condenação, né? Confirma a decisão tomada pela primeira instância há 2 anos atrás. Condenado, vai ter que pagar É que o grande uma problema... beira. O grande problema, Cris, é que foi utilizado em campanha eleitoral. Porque se fosse um programa de humor, uma piada, não teria Tranquilo. nada. Mas foi utilizado. Mas disse que o Roberto momento- Carlos fez um plágio da música Emoções, é do Tony Bennett, quem conhece música sabe disso aí. O que falo Roberto muito disso. Carlos respondeu a dezenas de ações por Mas eu plágio. acho que é pelo No meio fim, disso aí tem, né? tem verdades e tem oportunismo. Então, né? Já ouviu falar das emoções, né? Sim. Olha as emoções. Mas o momento não tá bom. Ai, não sei, a Carla tá com Tinha uma uma cara e a música Carla do quando Roberto fica com essa tinha, carinha. Não, não é tanto. Não sei, Olha você só, fala. meu amigo Chicão Tofani e Vitorino, cada um com o seu sonho de consumo. Eu mesmo adoraria ter um quadro da Carla na minha sala. Ai, que amor. Tipo fotografia que ela postou no Instagram, preto e branco, com todo o respeito, ficou bem bonito. O problema é convencer a patroa. Ela vai exigir no mínimo que eu lave a louça durante 1 ano pra ela. Não, aí a patroa bota um quadro do ensaio Fine Art do Chicão. Aí vai ficar a qualidade exatamente. total, até na sala. Só que eu tô pelado lá do ensaio. Aí eu tô bem vestida, cheia de Olha aqui, ó, Tá. fetiche da tiazinha, Jefferson Pinheiro dos Santos. Boa noite, Magda e bancada. Certa vez uma senhora queria fazer uma surpresa para o maridão, Jefferson de Novo Hamburgo. Comprou uma fantasia da tiazinha, Suzana Alves, aquela, lembra? E ficou escondida atrás do closet. Ela estava um pouco gordinha. Quando o marido deitou-se, ela aproveitou e pá, se atirou em cima dele na cama com aquela fantasia. O marido assustado olhou e disse: olha o Zorro montando no Sargento Garcia. Não preciso te dizer o que aconteceu. Ele está se recuperando. As 2 primeiras semanas fez uma cirurgia de correção. Ele só quebrou os dentes da que frente, né? maldade. Só os dentes. Sabe qual é o sonho do meu marido? Diz a Ângela e o Chico estão nos assistindo. E ela escreveu, sabe qual é o sonho do meu marido? É atravessar a Sertório de uma ponta a outra de bicicleta sem ser assaltado. Isso é viver perigosamente. Isso é mais Mas quer difícil de saber? fazer a Rota Agora, já que a 66. gente passou da meia-noite, né? Que dá pra falar. Já pode. falar. Eu acho que não tem mal nenhum de vez em quando, não concordo com o Chicão que tem que ser sempre, né? Mas de vez em quando botar uma bota pro marido e tal, dar uma caprichada. Eu também por que acho, não? é um Acho que fetiche, apimenta a relação. Assim como os desejos da mulher também podem ser realizados pelo homem, por que não, né? Porque A a gente mulher botar sabe uma roupa de empregada. que a vida de casada não é fácil, insiste né? nisso. Então a gente tem que dar uma fantasia. apimentada. Não, e não precisa ser casado, não precisa ser nada. Quando você está entre Mas quando a quatro gente paredes, casa,
Andar em quatro paredes com o seu parceiro, com a sua parceira, homem com homem, mulher com mulher, jacaré com jacaré, cada um que trata da sua vida. Exatamente. Faça o que quiser. Vale tudo para apimentar e renovar a Ou relação. você se sentir, né? ou se você se Não, mas daí sentir também não é demais, né? Todo dia é demais. Só atenção. Uma empresa de ônibus de isso é Gravataí muito sério. foi condenada a pagar R$6.000 por danos morais a um cadeirante que foi insultado por um motorista em Gravataí. O funcionário que dirigia a lotação teria chamado o passageiro de aleijado e dito que ele estava atrasando a viagem. O cadeirante Reinaldo Carvalho, de 23 anos, ao pegar o ônibus na parada 79, no centro de Gravataí, o motorista desceu da lotação para lhe auxiliar na rampa de acesso e começou a insultar o passageiro. Ele disse que eu deveria ir até o meu destino empurrando a cadeira. Me chamou de aleijado e disse que eu estava atrapalhando a viagem das outras pessoas, inclusive dentro do ônibus. Outros passageiros também me insultaram. Não, eu ia te perguntar, e os outros passageiros não saíram em defesa do cadeirante? Ainda xingaram ele. Nas tardes de 2011, aqui conta a história toda, a escola que ele ia, na primeira vez que peguei o ônibus, não aconteceu nada. Mas o motorista, no outro dia, disse assim, de novo, estava ali para atrapalhar o trabalho dele e tal. Ao chegar em casa, procurou a delegacia de polícia, registrou o caso. Em seguida, entrou com ação. Segundo a relatora do processo, a desembargadora doutora Catarina Rita Krieger Martins, da 10ª Câmara Civil, estava comprovado que o cadeirante foi vítima de ofensas gratuitas por sua condição de deficiente físico. Mas como é que alguém pode tratar um cadeirante desta forma, meu Deus? E os outros passageiros, pelo menos alguns passageiros, começaram a gritar, chamar ele de aleijado também. Primeiro que ninguém merece. Gravataí. Primeiro que ninguém merece ser tratado assim, né? O cadeirante tem todas as suas limitações, todos os seus sofrimentos, ele merece maior respeito ainda. E outra, as pessoas não sabem que um dia a história pode virar contra elas? Essas coisas podem acontecer com qualquer um. Então, pelo amor de Deus, respeito acima de tudo, né? Eu acho que o único lugar do mundo que acontece essas coisas aí. É só no Brasil. Eu imagino. Não, e vão entrar com recurso. Aí a empresa ainda vai entrar com recurso. Por quê? Não, peraí, se foi decisão... Está escrito aqui, pelo menos. Decisão de qual instância? Se foi decisão da desembargadora, é uma decisão em segunda instância, como relatora da matéria, tem que ver quem é que decidiu, porque estava confuso. Daqui, ó. Não, a empresa ainda podia Se cabe recurso. fazer um A marketing empresa alega que ainda situação. não foi notificada. Assim que receber a notificação, a empresa fará uma análise sobre a ação de recurso que ainda cabe. Está aqui. Olha aqui, ó, o Leonardo Lindemeyer diz o seguinte, engraçado, a Carla chamar o Bolsonaro de homofóbico. Desafio ela a citar alguma fala onde ele discriminou algum homossexual. Não é que tu chamou, é que todo mundo acusa o mas tem Bolsonaro de ser homofóbico. algumas passagens, é só ele procurar, faz um melhor assim, bota assim, Bolsonaro homofóbico, no YouTube, algumas imagens Não tem vão uma acontecer. nem duas. Talvez tenha, e tem muitas pessoas que falam, não, ele fala o que Deus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher e tal, e não é só Deus, aqui o Chicão também já falou isso várias vezes. Não fui eu que falei. Deus que falou, está na Bíblia. Então foi Deus mesmo. Foi Deus que... Mas assim, as pessoas, tem gente que concorda, nesse caso com Deus, tem gente que não concorda. Não, e agora aqui, ó, outro, Emilson Almeida, Carla, agora Bolsonaro não é homofóbico, simplesmente não gosta. As pessoas têm direito de não gostar. Concordo com isso. Diz um dia que ele agrediu alguém por ser gay. Diz um dia que ele agrediu alguém por... A gente não conhece. Abraço, discordo de ti, mas está valendo. A justiça americana decidiu sobre essa matéria. Mas isso aí eu acho que as pessoas têm direito de qualquer pessoa. A homofobia, ela fica qualificada quando você ataca. Quando você propõe medidas antissociais, uma discriminação. Agora, você dizer que não gosta é uma manifestação de vontade, é uma opinião pessoal. Não é obrigado a Olha bem, gostar. mas essa decisão é da Justiça Americana. Suprema Corte Americana. Suprema Corte já discutimos isso aqui, e aqui no Brasil é difícil de ter essa maturidade, né? Porque a linha é muito tênue entre discriminar e dizer que não está discriminando, simplesmente não gosta, mas com atitudes fazer com e não é tudo que a gente não gosta que a gente fala. Entendeu? Sim, mas eles entendem que você não pode ser proibido
você não pode ser proibido de dar uma opinião desde que ela não seja ilegal. Eu gosto do assassino tal porque ele é legal. Não, isso, né? Entendeu? Não, ele não disse uma vez que o filho dele não ia comer, não ia ficar em casa se fosse gay? Falou. Ou algo do tipo. Vitorino, Não, o cara que diz assim, as declarações dele com aquele Feliciano, sabe? Não, mas foi ele que se o cara dizer eu não gosto de gay, ele pode ser processado? No Brasil, pode. Então, se o cara dizer assim, eu não gosto de italiano, pode ser processado? Pode. Teoricamente. No Brasil, pode. Teoricamente, eles podem atacar, porque Pode alegar discriminação. Mas é uma opinião pessoal tua. Tu não está incitando a violência. Mas essa é a distorção. Chicão, tu tem que entender o seguinte: existem grupos no Brasil que fazem uso de distorções sociais que nós temos e fazem disso bandeira. Exatamente. Por exemplo, o racismo. O racismo no Brasil existe, infelizmente, é uma coisa dolorosa na nossa sociedade. Já sendo crime. Não é só no Brasil que existe. E a homofobia também existe. Mas é crime, a homofobia é crime. Só que tem pessoas que fazem disso uma bandeira. Me diz um motivo, por exemplo, para o seu Jean Willis ser eleito. Me dá um. É só por isso. O seu Jean Willis foi eleito defendendo a luta. Mas assim, eu não estou defendendo porque as pessoas... eu não estou vendo o problema. Eu estou dizendo que para algumas pessoas é uma bandeira. Exatamente, representa uma certa parcela do povo. Nós temos uma vereadora aqui que foi eleita porque representa a proteção aos animais. Como tem a bancada evangélica. Sim, mas olha bem, é aí que eu quero colocar. Se critica aqueles que defendem a luta contra a homofobia. Mas aí, por exemplo, pega o deputado aquele evangélico lá, aquele que diz umas bobagens lá toda hora. Feliciano. Muito bem. A Feliciano defende a linha de pensamento religiosa dele. Olha bem, aonde está o início de um e a defesa do outro? Aonde está o ataque de um e a agressão ao outro? Mas ele não está lá para ser pastor. O fio que separa é tênue. O fio que separa... Sim, mas o seu Jean Willis também não está lá para pregar a viadagem. A viadagem. Não, mas ele não prega, não tem nada disso. Ele só defende ele prega a peças. Para você ter uma ideia, o PT mandou fazer caderninhos escolares. São Paulo. Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo fez caderninhos escolares ensinando como era, sabe? Coisas assim. Tu tá falando do PT ou do Jean Willis? Não, o Jean Willis é pessoa, filhote do PT. É um pensamento esquerda. Esse é um conceito de pensamento esquerda. Então, assim, ninguém está impedido de representatividade. Existem representantes dos homossexuais em praticamente todos os parlamentos do mundo. A Inglaterra tem ministros homossexuais, gays assumidos, mas eles não fazem pregação. Essa é a diferença. Mas, Vitor, me explica uma coisa. Por que o PT protege tanto essas minorias? Se essas minorias, por exemplo, na Rússia foram perseguidas, o Estado Islâmico mas a Rússia fuzila os gays. Mas a Rússia é uma mesma origem. Chicão. Hoje já não é mais assim. Lá a Rússia é homofobia de Estado. Hoje não é mais assim. Aquilo lá é criminoso. A Zimbaeva, uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos, para defender a homofobia do governo russo, vai nos microfones e diz: no meu país não é lugar para homossexuais. Eles que se mudam. Mas o PT usa essa bandeira. É uma contradição. Ele usa essa bandeira, o PT. A bandeira soviética, a bandeira comunista. Não. O PT não usa. O PT tem a bandeira dele, vermelha com estrela. É esquerda. Esquerda vem da onde? Sim, mas Chicão, aí já nós vamos entrar numa coisa de O cara é PC do Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que assim, o Estado Islâmico não é homofóbico. O Estado Islâmico é terrorista, é diferente. Eles matam crianças, mulheres, gays. O Estado Islâmico é terrorista e que está prestes a acabar. Porque com a retomada de Mossul agora, eles perderam a área de treinamento, que era a capital perderam deles. praticamente 80% do equipamento bélico que eles tinham. Então, o Estado Islâmico vai se tornar uma célula terrorista, como foi a Al-Qaeda por um tempo. De vez em quando um maluco explode alguma coisa lá e pronto. Mas não vai ter mais cara no Estado Islâmico. Voltando a falar do Bolsonaro, voltando a falar do Bolsonaro, eu não concordo com muitas coisas, com muitas declarações dele, Entre ele e o Lula, a senhora não votaria em quem? discordo com o Bolsonaro.
Mas também não discordo Mas eu também. totalmente. Agora, eu achei aqui, quanto à homofobia, eu concordo que ele seja homofóbico, porque eu encontrei aqui algumas frases do Ai, que bom, Bolsonaro. obrigada. E uma das frases é quando ele fala do filho gay, que foi a Cris ou foi a Foi Carla? eu. Foi a Carla que falou. Lembrei Na dúvida dessa se era frase. ele. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Não, isso aí é Para a maior mim, ele vai ter demonstração. não é esta declaração. Ele deu em 2011 uma entrevista que ele deu para Playboy. Que bárbaro, Poxa, ele é homofóbico, com certeza. Então Não, não tem isso como. votaria que o filho dele decidisse sobre a sua orientação sexual. Ele prefere ter um filho infeliz do que ter um filho que assuma a sua Isso orientação aí se sexual. tornou, isso é doença. Essa é uma de Você não 100 gostar é frases uma que coisa, tem um agora, site. sim. Imagina, uma de 100 frases. Ele é, com certeza, homofóbico. Não tem como dizer que não. É difícil a tem situação, como. né? Agora, o cara não gostar é outra coisa, isso é totalmente diferente. Eu não quero me relacionar, não me sinto bem, isso é outro problema. Agora respeita, né? Dizer que quer morrer, que é melhor que morra o filho, pelo amor de Deus. Não, se ele pode dizer, né? Ele pode dizer, porque a filha dele, é a opinião dele, mas aí ele recebe esse rótulo. Aí ele tem que arcar. Ele tem que tá arcar toda essa com opinião, as né? Ele consequências do que assume ele a diz, homofobia. né? É isso que ele está dizendo. Na campanha política vai aparecer tudo isso aí. Com certeza. Vai. Agora, nesse raciocínio do Bolsonaro, então o PT tem que assumir que ele é adepto da tortura também. PT, porque o ídolo maior do PT, Ernesto Che Guevara, foi o maior torturador da história da América Latina. Tá. E assassino. Mas Então, não é- Totalitarismo. Isso também é verdade, só que é diferente de ter ídolos e tal, e essa declaração dele que ele deu do filho Meu é Deus, muito eu não mais sabia forte. disso, eu não sabia disso. É gravíssimo. Muito mais forte, entendeu? Muito mais. Para pegarem no pé e coisa, é muito mais forte. Eu acho que o Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos, mas como o Chicão falou aqui, se polarizar e for ele e o Lula... É, claro, não. O que disse o nosso telespectador aqui, o Carlos Alberto, né, que ele elencou todas as coisas que nós achamos que viriam com o Bolsonaro, sem dúvida, é tudo que a gente quer. Ordem, eu acho que progresso, da trinca, administração. Eu acho que nós temos que ir Drintim, embora agora. Álvaro Dias, Acabou o Caiado, nosso programa, Bolsonaro, na o hora Caiado da vai gente legal. dormir, amanhã a gente retorna para mais um encontro com vocês. Até lá, logo depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.